realizados no 7 de setembro, né? A Paulista estava lotada, a Orla de Copacabana lotada, mas também na Orla de Copacabana era fácil, né? Porque tinha Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, aí é de lascar, né? Mas um movimento bastante relevante ontem da esquerda no país inteiro, meu amigo. Verdade, bom dia novamente. Verdade, Luciano, bom dia novamente. Verdade, muita gente nas ruas, nos atos de esquerda, e como há muito tempo a esquerda não conseguia colocar, sinceramente eu nem lembro quando. Acho que, sei lá, desde o governo Dilma, provavelmente, quando Dilma conseguiu até colocar, né, uma militância na rua para defender lá ela do impeachment, sem sucesso, né? Não tinha tanta gente em manifestações de esquerda no país todo. Aqui em Natal também, né? Teve bastante gente, mas claro que, como eu sempre digo, né? O que chama mais atenção são os grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, né? Talvez ali o Porto Alegre. Mas principalmente Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte é o que chama mais atenção nesse tipo de protesto, e nesses locais teve bastante gente sim da esquerda nessa pauta aí contra a anistia e contra a PEC da blindagem. Acho que foi muito insuflada sim pela PEC da blindagem, Luciano. Acho que a repercussão negativa que deu essa aprovação repentina, né, se aproveitando muito da defesa da anistia, né, misturar ali os projetos. Acho que a repercussão negativa que isso deu acabou, claro, contribuindo muito para levar essas pessoas para a rua novamente, né? E a opinião pública bem crítica a esse tipo de projeto lá, aprovado pela Câmara e já no Senado. O que compromete muito o avanço da matéria no Senado, tá? Eu até tinha dito aqui que achava que ela ia ficar arquivada, de repente pode ser que o Senado, até para dar uma esfriada no clima, acabe de alguma maneira rejeitando até em alguma comissão dessas lá que ainda para chegar no plenário ainda tem que passar pelas comissões, tem que ir para a CCJ, por exemplo, que é de Justiça. Então pode de repente acabar ficando numa comissão mesmo para esfriar de vez aí a repercussão em torno dessa PEC da blindagem. Da anistia já acho que foi tardia até essa manifestação da esquerda, né? Porque a da anistia, ela nem mais com esse nome já está sendo tratada, né? Os caras estão falando de PL da dosimetria. E está previsto. Né? Sim, na verdade, é uma estratégia até para tirar o foco do desgaste da anistia também, do termo, desse debate todo que está sendo travado, né? E já está para ser votado quarta-feira. Alguma coisa vai ser aprovada, né? Vamos ver o que vai ser aprovado na quarta-feira, até porque o Centrão e os parlamentares de direita já são maioria, já tem condições de aprovar essa matéria lá no plenário da Câmara de Deputados. Então, acredito que foi um pouco tardio. Agora, claro, né, tem que fazer esse registro. Todas as manifestações, você fala do Rio de Janeiro porque de fato não tem como concorrer, né? Mas em quase todos esses centros aí, artistas convocando e cantando, fazendo shows gratuitos. Não condeno até a participação desses artistas, claro que tirando a história da Lei Rouanet, né, que está batendo recorde de novo no governo Lula, e muitos deles, né, sendo beneficiados por essa Lei Rouanet, mas é uma estratégia que a esquerda encontrou de colocar a gente na rua, né, que na direita talvez não tenha percebido que podia também fazer igual. Mas um show no Rio de Janeiro, em Copacabana, com Caetano, Gil, Djavan, né, ali todo mundo, Chico Buarque, né, à disposição ali a tarde inteira, do jeito que o carioca já gosta, né, de praia, bebida e música de graça na orla de Copacabana. Então deve ter a lotação garantida ali para essa manifestação da esquerda. Teve também uns shows menores, né, claro, em repercussão em São Paulo. Teve Chico César em Brasília, né, por exemplo, e teve Daniela Mercury fazendo um carnaval fora de época lá em Salvador. Daniela Mercury e Wagner Moura. Wagner Moura sambando, né? Quem diria que a arte imitaria a vida, né, ou vice-versa. Porque Wagner Moura tá claramente, não tá parecido com o Capitão Nascimento, não, tá parecido com aquele outro personagem que ninguém lembra o nome, que era o ator que defendia o sistema, né, que era bancado pelo sistema, defendia o sistema e agia sobretudo ali contra ali, o avanço das pautas contra o sistema. Wagner Moura bem parecido ali com aquele personagem, mas não o que ele interpretou e que deu fama a ele, né? Porque eu, sinceramente, eu não lembro de outro personagem de Wagner Moura, só do Capitão Nascimento. Isso não, teve Narcos, né? Narcos marcou muito. Que ele também, fez lá o traficante. Né? Teve a Elysium que ele fez, ele foi pra Hollywood. Enfim, não, o filme foi bom. Agora o personagem dele, você não sabe o nome do personagem dele, não. Tem uma carreira consolidada, Danilo. Mas graças ao Capitão Nascimento, que foi muito bom o personagem dele ali. Você não consegue identificar um personagem de Wagner Moura pelo nome, além do Capitão Nascimento. Não foi um demérito, não. Foi o que mais marcou. Não demérito, não. Foi uma grande atuação dele. E o Paió também, ele deu um show. Agora, assim, o Joelson Menezes tá tirando onda aqui comigo, principalmente, Danilo. Ele diz assim: lá vem Luciano com desculpas. Aceite que a esquerda deu um show. Deu mesmo vários, né? Foram vários shows. E de graça entre aspas. Afora, de graça, Foram vários shows.
é como o Danilo disse, faz parte, é uma estratégia, né? Se os artistas se coadunam, têm essa orientação, concordam com as pautas, vão lá, fazem um show de graça e atraem as pessoas. A grande questão é você comparar quem foi pras ruas apenas por um motivo político, como foi o 7 de setembro, e quem foi pra curtir o show. Quem foi ouvir Silas Malafaia e quem foi ouvir Chico Caetano e Gil de Graça. Você ter essa leitura crítica, né? Mas faz parte, tá dando a estratégia. A foto. A repercussão, né, dos grupos das redes sociais ontem, né, em torno do assunto, já pensou se o pessoal da direita consegue colocar Leonardo, o embaixador lá de graça na Avenida Paulista, quantidade de gente que daria, né? Enfim. Fica a dica aí pros próximos. Pois O pessoal tiver capacidade disso. Começar a ver os super shows aí nos eventos de manifestação de direita e de esquerda, né? Enfim, a gente vai falar mais já com o Danilo sobre esse assunto. A gente lembra que você tá no trânsito, meu amigo. Manda notícia aí pra gente no 999-210-9696, como é que tá aí, onde você tá passando aí. E se você tá no YouTube, você é um dos mais de 501 mil inscritos no nosso canal. Aproveita e dá o joinha aí na transmissão do Jornal 96. É muito importante pra gente esse teu joinha. Tá aí pra receber em primeira mão todos os destaques do portal da 96 FM e também o aviso de quando os nossos jornalísticos entrarem no ar. Você vai mandar um zap pro 994-53-6996, 994-53-6996. O parlamentar até de forma exagerada em relação ao judiciário. E aí seguiu pro Senado, nessa reação aí que tá na sociedade, que os movimentos de esquerda foram pra rua, tentando pressionar o Senado, no caso, a derrubar a matéria, o que, de certa forma, não é tão difícil de acontecer diante da reação popular, né? Porque aquela questão, a direita defendia a anistia, né? A história da PEC da blindagem entrou de carona nessa história. Provavelmente o pessoal do Centrão fez questão de colocar a matéria como algo que ou passava as duas ou não passava nenhuma, e acabaram passando aí as duas matérias, ou aliás, uma das matérias, a anistia deve ser votada quarta-feira. E agora segue para o Senado. Então, muito insuflada por essa reação negativa da sociedade, a esquerda conseguiu mobilizar muita gente e, claro, e esse detalhe tem que ser citado porque foi importante demais, sim, a presença dos artistas, os shows gratuitos que foram realizados em várias dessas cidades, e o grande destaque foi o Rio de Janeiro. Não foi à toa que ficou muito lotada a Praia de Copacabana por causa desses shows, né? Os shows foi Chico Buarque, Djavan, Gilberto Gil e Caetano Veloso, né? Estavam lá presentes. É um quarteto de cantaram durante horas ali, né? Fora as outras bandas que devem ter ficado ali segurando até o final da tarde. Muita gente, muito artista lá presente, e ela deve ter sido legal assistir, né? Na plena Praia de Copacabana, né? De graça ali o show, né? Enfim, o carioca gosta. E depois ainda teve Vasco e Flamengo no finalzinho do dia pra assistir. Pois é, a turma saiu de lá direto pro Maracanã. O dia do carioca deve ser interessante demais. Mas também teve show em São Paulo, também teve show em Brasília, né? E teve lá o carnaval. Digo que foi um carnaval, porque foi um carnaval, né? Daniela Mercury puxando o trio elétrico em Salvador. Virou um carnaval fora de época, o protesto da esquerda. No Farol da Barra, né? Com aquele cenário ali todo. Aí tava lá o Capitão Nascimento, né? Como é o nome dele mesmo? O Wagner Moura. O eterno Capitão Nascimento, rapaz. Tá fazendo o seu discurso. Não sacanei Wagner Moura, não. Wagner Moura é um artista muito conhecido. Mas não é só por Capitão Nascimento. Mas o trabalho dele como Capitão Nascimento merece registro. Foi uma grande atuação dele como Capitão Nascimento e que o elevou ao patamar de grande artista que ele é. Na época ele tava meio que começando. Também, mas bastante. Capitão Nascimento faz muitos anos já, Narcos é mais recente. Não é tão mais recente não, foi mais ou menos na mesma época. Não, Capitão Nascimento é mais recente, pode pegar aí, os dois filmes dele são bem antigos em relação a Narcos. Mas enfim, ele é um grande ator. E se destacou por causa disso. Agora é um grande sambista, tava sambando ontem lá. É um grande sambista, né? E segundo o Capitão Nascimento estivesse olhando para aquela cena, ele diria, se rendeu ao sistema. Mas o Capitão Nascimento ainda bem que é só um personagem, né? O verdadeiro é Wagner Moura, que estava lá presente. Ô Luciano, rapidinho, não sei se você vai puxar mais assuntos sobre essa manifestação, mas eu queria voltar rapidamente à questão da Previdência que a gente falou aqui. Sim, os 53 da venda dos imóveis. O ex-vice-governador Fábio Dantas me mandou aqui uma mensagem me relembrando e uma lembrança importante. Ele lembrou aqui, teve um período que ele ficou 5 dias como governador, né? Foi quando o Robson se afastou e tal. Ele lembrou que mandou na época um projeto para a Assembleia prevendo exatamente isso, né? A venda de terrenos para repor aos poucos. E quando o Robson voltou, derrubou tudo. Para repor aos poucos o déficit previdenciário. E teve uma repercussão absurda, né? O parlamento, a Assembleia lá liderada naquela época por Fernando Mineiro, que estava na Assembleia, derrubou, fez grande oposição ao projeto de Fábio Dantas.
derrubou rapidamente. A própria Fátima, na época, era senadora também, com muito crítica a tudo isso. E a Assembleia, né, até depois que Robson voltou, derrubou sim. A matéria não chegou nem a ser votada, eu acho, a matéria, né? Na realidade, foi retirada de pauta. Robson pediu de volta. Ele mandou para a Assembleia e Robson pediu de volta. Foi retirada de pauta. Ele lembra que o projeto acabava também com super salários, eliminava penduricalhos lá de alguns desses órgãos, e ao longo do tempo restabeleceria o déficit de cada poder também. Segundo o Fábio Dantas, o rombo hoje é equivalente a mais de 130 folhas de pagamento do servidor público estadual, e isso tudo aí poderia, por exemplo, estar sendo isso aqui deve fazer quase 6 anos. Aliás, não, mais, quase 7 anos de fato. 9 anos, uns 8 ou 9 anos que isso aconteceu, né? Poderia estar uma redução considerável se tivesse sido adotado já há tanto tempo atrás alguma medida. O problema é que não foi adotada medida nenhuma, né? Nesse tempo todo. E só para lembrar, né? Um abraço pro Fábio Dantas. O grande problema, entre aspas, desse projeto dele não era a questão da venda dos bens, né? Era porque mexia exatamente, Danilo, na previdência dos poderes. Sim. Que hoje, é sempre bom a gente lembrar, tá? É uma das distorções de gerenciamento que a gente tem nesse estado. Os poderes públicos, eles têm, né? Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, TCE, eles têm um orçamento próprio, né? Independente, recebem os duodécimos e tal. Pagam os servidores, mas na hora que esses servidores se aposentam, eles passam para conta do executivo. Exatamente. E aí isso tinha no projeto do Fábio Dantas, tinha isso aí. E aí, meu amigo, os poderes não quiseram isso nem a pau, e aí teve toda essa repercussão a qual você se referiu. Era um projeto que mexia em muita coisa. Mexia com muita coisa e com muita gente. Mas que a gente olhando para trás e vendo hoje a situação que vai a Previdência do Estado e alertado pelo TCE, a gente vê que algo devia ter sido feito naquela época, né? E aí não fizeram naquela época nem nenhum dos outros anos subsequentes. Tá aí a grande bola de neve para ser resolvido. É isso. Danilo, meu amigo, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser. 7h59, Danilo. Capitão Nascimento de 2007, viu? Com Tropa de Elite. E Narcos é 2015, 2016. Tá 7 anos